Essa é nossa aula de número 55, 56. Eu dei fiz uma pré-aula para a gente poder andar um pouco mais rápido na aula de hoje, para ao invés de escrever tudo aqui na íntegra, né, para não demorarmos muito tempo. Aí depois eu vou disponibilizar tanto o vídeo quanto o PDF da aula, para vocês que se quiserem repassar para o caderno, né, eu vou disponibilizar o PDF da aula de hoje e também eu posso disponibilizar o vídeo para vocês assistirem também, pode dar dando pausa, né, em algum momento, caso queira copiar da tela, né? Mas, além disso, eu vou mandar o PDF para vocês. Acho que podemos ir, né? Passou os 5 minutos protocolares, né? O pessoal, na medida for chegando, vai se ambientando. A palavra é difícil, né? O microfone está baixo. Ixi. Não sei se tem como fazer alguma... Não sei... Alguma configuração de microfone. Deixa eu ver aqui. Configuração. Tá tudo funcionando aqui normalmente, Judson. O áudio tá ruim para todo mundo ou só pro Judson aí, gente? Gabriel Para mim também. o áudio tá bom. Tá bom? Para Emily tá bom. Gabriel chegou aí também. Somos poucos, né? 8 pessoas. 9 comigo. O pessoal esqueceu da aula, será? Ednei também chegando agora. Então vamos lá, né? Hoje a gente vai começar o capítulo. A gente estava falando na aula presencial, a gente estava falando a respeito de ângulos de distância, né? A gente terminou a sessão 4.3 na aula passada. Ana Carolina também chegando. Aí hoje a gente vai começar o capítulo 6. Como eu tinha comentado para vocês na aula presencial, o capítulo 5 que vem aqui. Opa! O capítulo 5 que vem aqui antes do capítulo 6, ele vai falar a respeito de álgebra linear. A gente vai faz uma generalização a respeito de base, dimensão, produto interno RN, esse tipo de coisa. Acredito que vocês vão ver isso na disciplina de álgebra linear. Então, eu queria dar um enfoque, principalmente aqui nessa seção 6.3 do capítulo 6. Ó. Então, o capítulo 6 ele tem três subseções. As duas primeiras, essa primeira aqui eu não vou dar muito enfoque nela, porque ela fala de um processo de diagonalização de matriz para qualquer matriz, ou seja, diagonalizar uma matriz significa encontrar duas matrizes P invertível, né? Essa P aqui tem que ser invertível, porque eu preciso da inversa dela aqui na frente, tá vendo? Então, essa P ela tem que ter determinante diferente de zero. Então, eu preciso de uma P invertível e uma matriz D, essa D que aparece aqui dentro, D diagonal. Então, essa matriz D é diagonal, ou seja, todo mundo fora da diagonal principal vale zero, e vale alguma coisa somente Lucas Rocha chegando, vale apenas alguma coisa apenas na diagonal principal. Então, esse é o processo de diagonalização de uma matriz qualquer. Na seção 6.2, ele dá enfoque a um tipo especial de matriz. Quando essa matriz ela é simétrica, o que significa ser simétrica? Você tem uma matriz assim, né, normal, aí tem a diagonal principal aqui, aí aqui em cima, esses números que estão acima da diagonal, eles têm que ser exatamente igual os que estão abaixo da diagonal. Então, a matriz é simétrica se, por exemplo, o AIJ for igual ao AJI. Ou seja, o camarada que estaria, por exemplo, na posição primeira linha, segunda coluna, ele teria que ser igual o pessoal que está no contrário, né? Segunda linha, primeira coluna. Então, ele teria que ser igual, tá vendo? Então, ele é simétrico em relação à diagonal principal. Ou seja, tudo que está do lado de cima tem que ser exatamente igual, né? O A31 tem que ser igual ao A13 e assim vai, né? Então, quando a matriz é simétrica, ó, para você ver o que acontece com a diagonalização. Ó. A diagonalização, a gente trocou
a inversa de P pela transposta de T. Então, Ramon chegando também. Então, o que a gente vai ver no caso da identificação das cônicas, que é o principal objetivo desse capítulo, é que vai acontecer o quê? A matriz que a gente vai precisar diagonalizar, ela é simétrica por causa que a gente vai ver o que vai acontecer lá para quando identificar as cônicas. Então, esses aqui são os 3 tipos de cônica que a gente vai estudar, né? Elipse, hipérbole e parábola. Então, eu vou dar uma pincelada na 6.1 e na 6.2 hoje, para poder prepararmos o terreno, para poder a gente entrar aqui na aplicação, que é o objetivo desse capítulo 5, desse capítulo 6. Ficou claro o objetivo do capítulo? Ficou. Beleza. Por restante aí, dá um joinha ou pode abrir o microfone igual o Ednei e se tiver alguma coisa também de observação, também pode estar falando, viu, gente? Então vamos lá, diagonalização. Ok para Lucas, Vitor, Bruno, Emily, Aline, beleza. Então vamos dar seguindo aqui, né? Diagonalização. O que vai falar na 6.1? Essa 6.1, por exemplo, eu nem cobrei exercício dela na lista, né? Eu coloquei exercício só da 6.2 e 6.3. O que é a diagonalização, né? Encontrar potências. Então, eu preciso encontrar potências de matriz de forma mais fácil. Como é que seria isso? Se A for uma matriz diagonal, então ela teria essa carinha aqui, concorda? Se A é uma matriz diagonal, ou seja, todo mundo abaixo da diagonal aqui é zero, tá vendo? Todo mundo acima da diagonal também é zero, então só vai acontecer alguma coisa, só vai ter alguma coisa diferente de zero na diagonal aqui, na diagonal principal. Então, se eu fizer potências dessa matriz, ou seja, se eu calcular, por exemplo, A ao quadrado, o que vai acontecer? Vai ficar zero do mesmo jeito aqui na parte de cima, vai ficar zero do mesmo jeito aqui na parte de baixo, e o que vai acontecer? Se você pegar esse K como sendo 2, o que vai acontecer? A diagonal vai ficar lambda 1 ao quadrado, lambda 2 ao quadrado, até lambda n elevado ao quadrado. Se você multiplicar de novo, fazer A ao cubo, vai ficar lambda 1 ao cubo, lambda 2 ao cubo, até lambda n ao cubo. Então, se você fizer qualquer potência K, se a matriz for diagonal, então, o que vai acontecer? Simplesmente vai calcular potências da diagonal principal. Então, é muito fácil fazer o quê? Fazer potência quando a matriz é diagonal. Agora, quando a matriz não é diagonal, olha o que acontece. Acho que deu uma desconfigurada aqui no... quando a matriz não é diagonal, vamos só dar uma diminuída aqui nesse... Quando a matriz não é diagonal... Opa... Quando a matriz não é diagonal, estou apanhando aqui pelo negócio aqui. Vamos voltar lá. Quando a matriz não é diagonal, né? Agora, se A não é diagonal, o que acontece? Então, diagonalizar, né, é encontrar uma matriz, igual eu comentei para vocês lá no início, uma matriz P, de forma que essa matriz P ela seja invertível, e uma matriz D diagonal, de forma que a sua matriz A, a matriz qualquer, possa ser escrita dessa maneira, tá vendo? AP vezes a diagonal vezes a inversa da P. Então, o objetivo é calcular a potência, né? Eu quero calcular a potência da matriz A. Por exemplo, se eu fosse calcular A ao quadrado, então, no lugar do A, eu vou substituir pela minha diagonalização, vai ser essa. Depois a gente fala como encontrar as matrizes P e B aqui embaixo, né? Mas, por enquanto, suponha que você sabe qual que é a matriz P e qual que é a matriz D. Se você sabe quem é a P, você sabe quem é a inversa. Então, de forma que essa conta aqui dê exatamente o A. Ou seja, o A seja exatamente igual a isso aqui. Então, calcular a potência de A significa calcular a potência dessa P vezes D vezes P a menos 1. Então, calcular ao quadrado significa multiplicar ela por ela mesma, né? Então, observe que esse meio aqui eu posso... Matriz a gente sabe que não comuta, mas ela associa, né? Você pode, por exemplo, reescrever o PD aqui, tá vendo? P vezes D. Juntei esse meio aqui, ó. Esse meio aqui, observe que é a inversa multiplicado pela matriz P, o resultado vai dar identidade. E essa é outra parte aqui, eu reescrevi ela aqui na frente, tá vendo? Então, o que sobrou? Como essa aqui é a identidade, então significa que sobrou o quê? Esse D aqui com esse D aqui vai dar D ao quadrado, tá vendo?
D ao quadrado vezes identidade vai dar D ao quadrado, então o resultado que sobrou foi isso aqui, tá vendo? Então, elevar A ao quadrado, basta você elevar a diagonal ao quadrado, a diagonal é fácil, né? Fazer potência de diagonal, né? Porque a D, como ela é diagonal, então vai ficar essa mesma conta que a gente viu aqui anteriormente. E o P é menos 1, tá vendo que ele não fez potência dele, tá vendo? Ele simplesmente ficou multiplicado por P à esquerda e P a menos 1 à direita. Agora, se você quiser fazer ao cubo, fazer ao cubo significa pegar o quê? O resultado que você tinha, que é o A ao quadrado, e multiplicar de novo por A. Então, aqui está o A ao quadrado e aqui está o A. Novamente, você pode juntar esse miolo aqui, ó, tá vendo? Esse miolo aqui da identidade. Aí, esse D ao quadrado com esse D aqui deu D ao cubo, tá vendo? E aí, essa P e essa P a menos 1, ela continuou aqui do lado esquerdo e do lado direito. Então, generalizando esse processo, calcular a potência de ordem K da matriz A se transformou em calcular a potência da matriz diagonal D, tá vendo? Por quê? Porque esse P aqui e esse P a menos 1, quando você fez a potência dele, né, quando você elevou ele, tá vendo que ele continuou a mesma coisa, tanto no A ao quadrado, quanto no A ao cubo. Se você fosse fazer a A quarta, esse P também ia ficar do mesmo jeito, né? A elevado à quarta ia ficar P, D elevado à quarta vezes P elevado a menos 1, e assim vai, né? Então, como essa D é diagonal, essa potência aqui do meio, ela é fácil de ser calculada. Agora, o grande problema é quem é a matriz D e quem é a matriz P, né? Como que eu calculo a matriz P e a matriz D de forma que você pode escrever o A dessa maneira, né? Uma vez que você tem a matriz P e a matriz D, ótimo, né? Você consegue, você diagonalizou a matriz A e aí você pode calcular a potência. Ficou claro o processo de calcular a potência da matriz? Ela sendo diagonalizável? Ficou claro. No caso aí, o D, a matriz D acompanha a potência da matriz A. Exatamente, tá vendo? O mesmo camarada que está aqui é o mesmo camarada que está aqui, tá vendo? No caso quadrado, tá aqui, tá aqui. No caso cubo, tá aqui, tá aqui. No caso quarta, tá aqui, tá aqui. E quem que acompanha aqui? O P e o P a menos 1, tá vendo que mesmo fazendo a potência, eles não calculam a potência das matrizes P e nem da inversa dele, né? Uhum. Não, então ficou de boa. Deu para entender. Belezinha, né? Então, agora, o nosso problema é como encontrar a matriz P e a matriz D. Para isso, a gente vai precisar de algumas definições. Então, a primeira definição que a gente vai ver é essa aqui, ó, a 6.1. Dizemos que uma matriz... Ah, tá, essa definição aqui é só para formalizar o que a gente viu aqui, né? Uma matriz, ela é diagonalizável se existe essas matrizes P, né? P e D, de forma que a matriz A possa ser escrita dessa maneira. Ou equivalentemente, se você quiser isolar o D em função do A também, tá vendo? Porque essa conta aqui é a mesma coisa, porque se você pega e multiplica por, aqui ó, você tem a conta A igual a P, D, P a menos 1. Se você multiplica por P à direita aqui, por exemplo, ó, dos dois lados, isso aqui vira identidade, não vira? E se você multiplica por P a menos 1 à esquerda agora, né? Se eu faço a mesma operação que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro, né? Aqui fica identidade. Então, desse lado de cá, ó, ficou quem? Identidade vezes D vezes a identidade deu D. Então, isso aqui é igual a isso aqui. É equivalente, né? Ou seja, isso aqui é equivalente a isso. Né? Basta manipular, ou seja, é a mesma maneira de escrever uma matriz diagonalizável se existir matrizes P e D, de forma que o A possa ser escrito dessa maneira, ou o D possa ser escrito dessa maneira. Ou seja, são coisas equivalentes. Então, isso significa que diagonalizou a matriz. Agora, o próximo passo, desconfigurou aqui, deixa eu ver se eu tenho uma coisa melhor aqui. Acho que eu tenho uma coisa, talvez seja melhor para... Deixa eu criar um novo aqui. Tá? Porque desconfigurou o documento. Vou importar, acho que eu tenho um PDF aqui.
ficou melhor. Aí o que acontece? Mais algumas definições. Aqui, a definição 6.2 fala o seguinte: se há uma matriz N por N, aí aparecem os primeiros nomes que a gente vai lidar com eles agora para frente. Então, esse lambda que aparece aqui, ó, a gente dá um nome para ele de alto valor real. Observe que esse lambda aqui, ó, depois a gente vai ver como é que encontra ele, mas ele pode ser um valor real ou ele pode ser complexo. Nesse caso aqui, a gente está falando da diagonalização de uma matriz em R. Então, por isso que ele falou um alto valor real. Se existir um vetor não nulo, tá vendo? Esse vetor V é não nulo, tá vendo? No Rn, tal que aconteça essa desigualdade, ó. O que significa esse A aqui é a matriz que você está querendo diagonalizar. Esse V é esse vetor aqui. Observe que essa matriz A é uma matriz N por N. Esse V é um vetor que tem N linha por uma coluna. E desse lado aqui, lambda é um número real, R. E esse V também aqui é um vetor N por 1. Tá vendo? Isso aqui faz sentido, porque esse camarada é igual a esse, então faz sentido essa multiplicação. E o resultado final da multiplicação vai dar esse por esse, né? Que é exatamente o que está aqui do lado direito. Então, esse vetor V, a gente dá um nome para ele de alto vetor. Esse alto vetor é relacionado a um alto valor, através dessa equação. Então, essa equação aqui, a gente precisa resolver ela para poder encontrar quem que é o lambda e quem que é o V. Na verdade, o lambda, ele vai sair o quê? Ele vai sair dessa proposição aqui, ó. Os autovalores reais, né, que são os lambda. Aqui, na verdade, ele chamou de T, né? Usou outra letra, não sei porque ele escolheu. Tá vendo esse T que tá aqui, ó? Ele é o lambda, né? Na verdade, aqui ele muda para lambda, daqui depois ele muda para T. Eu acho que o Reginaldo fez alguma confusão. Na verdade, esse T aqui, ó, ele na verdade é o lambda. Tá vendo que aqui ele usou lambda, aqui ele usou lambda e aqui ele usou T. E aqui ele usou T de novo. Então, na verdade, onde é que tiver T, a gente vai trocar por lambda para ficar sendo a mesma letra. Então, eu tenho uma matriz N por N. Os autovalores são as raízes do polinômio. Por quê? Porque se você pegar a matriz A ela é a matriz N por N. Se você pegar e subtrair lambda vezes a matriz identidade também é N por N. Então, significa que, o que isso aqui está acontecendo? O que está acontecendo aqui, ó? Imagina que você tem uma matriz, por exemplo, 2, 1, menos 1 e 3. É a matriz A. E o que é lambda vezes I, no caso aqui, 2? Seria a matriz identidade. 1, 0. Deixa eu fazer um pouquinho aqui mais para frente. Lambda 1, 0, 0, 1. Quando você faz essa conta, né, A menos lambda e N, você vai pegar o quê, ó? 2 menos lambda, né, porque primeiro elemento menos o primeiro elemento. Lambda vezes 1 vai ficar lambda aqui, lambda vezes 0 vai zerar aqui, lambda vezes 0 zera, e lambda vezes 1 fica, na verdade, isso aqui fica assim, né, fica lambda 0, 0, lambda. Então, você subtrai, vai ficar 2 menos lambda, 1 menos 0, menos 1 menos 0 e 3 menos lambda. Então, essa aqui, eu estou calculando o determinante, tá vendo? Quando eu calculo o determinante disso aqui, ó, é esse vezes esse, menos esse vezes esse. Concorda que isso aqui vai dar um polinômio de grau 2 na variável lambda? Concordo, porque vai multiplicar. Uhum. Esse camarada vezes esse aqui, ó, vai ter esse lambda aqui vezes esse lambda aqui, vai ficar um lambda ao quadrado, vai? Então, isso aqui vai dar uma equação no segundo grau, né? Uma equação polinomial de grau 2 na variável lambda. Daqui, como você está igualando isso aqui a zero, você vai ter o quê? Usando Bhaskara, né? Você vai conseguir encontrar quem são esses dois valores de lambda. Então, as raízes desse polinômio é os autovalores. Aí, quando você tem os autovalores, aí você vem e substitui nessa equação aqui, ó. Se você tem o valor de lambda, você consegue encontrar o valor de V. Porque basta resolver esse sistema. Aqui, ó, tá vendo que vai dar um sistema? Esse x aqui, ó, esse x aqui tá fazendo o papel desse V da definição lá em cima, ó. Tá vendo? Se você pega, você tem AV igual a lambda V. Seria interessante a gente passar esse camarada para cá para colocar em evidência, né? Mas só para passar esse camarada para cá, você multiplica pela matriz identidade. Vai ficar assim, ó. Lambda AV igual lambda I2V. Porque a identidade vezes lambda V vai dar lambda V, porque a identidade ela não altera como é a identidade, né?
é o elemento neutro. Então, quando você passa esse camarada para cá, dá para você colocar A menos lambda e 2 em evidência, tá vendo? V igual a vetor nulo, igual a zero. Então, é exatamente essa equação aqui, ó, esse sistema, isso aqui gera um sistema, tá vendo? Esse polinômio aqui da letra A, ele fez uma definição separada para ele, porque esse polinômio a gente dá o nome de polinômio característico. Então, as raízes desse polinômio característico, na verdade, são os autovalores. Ficou clara a teoria de que significa alto valor e alto vetor? Para mim ficou. Ficou? Então, vamos lá. Aqui um exemplo. Deixei esse aqui sem fazer para a gente fazer aqui. Poderia repetir sobre o autovetor, professor? Autovetor. O que é o autovetor? O autovetor é esse X que está aqui nesse sistema, tá vendo? Na verdade, o autovetor é esse X que está aqui, é esse mesmo V da definição. Por quê? Para cada autovalor, vai estar associado um autovetor não nulo. Na verdade, esse autovetor, na verdade, é o camarada que gera o autoespaço, né? Ele pode ser atrator, repulsor, né? Coisa que a gente vai voltar a estudar isso lá em EDO, a gente vai voltar a ver isso. Em álgebra linear também a gente vê isso. Mas esse autovetor, ele tem que ser não nulo. Por quê? Porque se ele for nulo, o vetor for nulo, ele não gera base, né? Que é uma coisa também que vocês vão ver lá depois, lá em álgebra. Então, por isso que, por enquanto, a gente vamos só focar no fato dele ser um vetor não nulo. Se o V é um vetor não nulo, esse sistema aqui é um sistema homogêneo, tá vendo? Ele é igual a zero. Um sistema homogêneo, lógico que se você pegar esse X aqui como sendo vetor nulo, seria a solução. Mas só que você não quer que esse X aqui seja o vetor, a solução trivial. Por quê? Porque esse camarada, para ser autovetor, ele precisa ser não nulo, tá vendo? Então, para esse sistema aqui ter solução não nula, a matrizes dos coeficientes tem que ter o determinante, tá vendo? Igual a zero. Lembra lá da teoria do sistema linear? Quando você tinha a matriz dos coeficientes com o determinante dando zero, significava o quê? Que a solução ela não era única, né? Porque se o determinante fosse diferente de zero, a solução é única. Então, para um sistema homogêneo, a solução trivial é solução. Se o determinante disso aqui fosse diferente de zero, então não tinha solução não nula, né? A única era a nula, porque era a trivial, né? É única. Então, nesse caso aqui, o fato desse determinante aqui, você igualar ele a zero, tá vendo? As raízes do polinômio significa que você está igualando a zero, né? Para achar as raízes, você precisa igualar o polinômio a zero. Então, significa que quando os coeficientes desse sistema têm determinante nulo, significa que você vai ter infinitas soluções. E aí você pode tirar o autovetor não nulo dessa situação. Entendeu? Okay. Ou tá confuso ainda? É um pouco confuso, mas acho que eu vou entender melhor quando eu ler o material certinho, depois da aula. Aqui um exemplo aqui, ó. Vamos encontrar os autovalores e os autovetores dessa matriz. Então, o objetivo daqui é encontrar as matrizes P e D de forma que isso aqui aconteça, né? Diagonalizar isso aqui. Então, eu esqueci de falar aqui da teoria. Esse autovetor V, esse autovetor V que você encontra, nesse caso aqui no exemplo que eu dei para vocês, e nesse exemplo aqui que eu vou fazer também, como a matriz ela é 2 por 2, nesse caso aqui o polinômio característico, ele vai ter... O polinômio característico vai ser quem? Vai ser o determinante de A menos lambda I2 igual a zero, né? Então, isso aqui vai dar o quê? Vai dar uma equação polinomial, né? De grau 2, eu vou ter duas raízes, né? Se tiver delta maior que zero, e cada um desses lambda 1 e lambda 2, gera a matriz diagonal. Lembra da matriz D, a diagonal? Então, a matriz D, a carinha dela vai ser exatamente lambda 1, lambda 2, 0, 0. Essa matriz D que a gente precisa aqui, ó, diagonal. E a matriz P, quem que é a matriz P? Essa matriz P, ela vai ter duas colunas, né? Ela vai ter uma coluna V1 e uma coluna V2.
onde esse V1 aqui, ó, ele vai ser um vetor assim, V1, V2, e esse V2 aqui vai ser um vetor assim, W1, W2. Então, essa matriz P, esses camaradas aqui, ó, esse camarada aqui vai ser o alto vetor relacionado ao alto valor lambda 1, e essa outra coluna aqui vai ser o outro alto vetor relacionado ao alto valor lambda 2, que a gente vai encontrar aqui, ó. E como é que encontra o alto valor? Resolvendo o sistema A menos lambda e 2, V igual a o vetor nulo, que é exatamente essa equação aqui, ó, só que ele colocou com X, né, no lugar do V. Então, vamos ver como é que fica esse caso aqui, ó. Vamos lá, aproveitar a folha. A matriz A, deixar ela aparecendo aqui. Vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa fazer é encontrar lambda 1 e lambda 2. Então, para isso, eu vou calcular o determinante de A menos lambda e 2 igual a zero. Então, quem quer lambda e 2? A gente fez essa conta, né? Na verdade, lambda e 2 é lambda 0, 0 lambda, né? Agora, se eu faço a conta A menos lambda e 2, eu vou fazer a conta 1, menos 4 e 1, menos lambda 0, 0, lambda. Isso aqui vai dar o quê? 1 menos lambda, a primeira entrada ali, né? 1 menos lambda, né? Esse menos esse. Agora, menos 1 menos 0, então deu menos 1. Menos 4 menos 0 deu menos 4 e 1 menos lambda. O determinante disso aqui, quanto que vale? Basta a gente multiplicar cruzado, né? Então, vai ficar 1 menos lambda ao quadrado, né? Esse vezes esse. Tem 3 sinal de menos, né? Menos 4, menos 1 e menos da fórmula. Então, mais 4 igual a zero. Então, vai ficar... quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, mais 4 igual a zero. Então, isso aqui implica, vai ficar lambda ao quadrado, menos 2 lambda, mais 5, né? Igual a zero. Então, aqui deu... quem que é o delta aqui? Parece que deu delta negativo. O Valdomiro aí, ali não é menos 4, não? Ao invés de mais 4, na determinante? Isso, menos. Boa, eu tava Porque até achando... é 3 sinais de menos. 3 sinal de menos. Obrigado. Eu tava até achando estranho. Falei, eu tinha feito esse exemplo, o negócio deu raiz real, por que não tá dando agora, né? Obrigado, Inei. Menos 4, aqui menos 4, né? Então, menos 4 com mais 1, aqui, na verdade, vai dar menos 3, né? Beleza? Porque aqui menos 4 com mais 1 positivo, então aqui deu menos 3. Então, quem são as raízes aqui? Menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Dividido por 2 vezes a. Usando Bhaskara. Então, vai dar 2, mais ou menos, raiz quadrada de 4, 12, né? Mais 12 dividido por 2. Então, aqui eu vou ter um lambda 1, 16 aqui deu 4, 2 mais 4 dá 6, 6 dividido por 2 dá 3, e aqui 2 menos 4 vai dar menos 2 dividido por 2 vai dar menos 1. Então, quem que é a matriz D? Eu já descobri quem que é a matriz D, ó. Ela vai ser 3, 0, 0, menos 1. Essa é a matriz diagonal. Agora, como é que eu descubro quem que é a matriz P? Então, vou fazer primeiro para lambda 1 igual a 3. Parecido com aquele processo que a gente fez num exercício, alguma lista aí para trás, a gente já fez alguma coisa parecida, né? Para lambda 1 igual a 3, o que eu tenho? Eu tenho que resolver o sistema A menos lambda 1 e 2
vezes, vamos chamar de V1, o primeiro autovetor, e vamos chamar de V2 o outro. Isso aqui igual ao vetor nulo. Agora, eu vou substituir no lugar do lambda 1, eu vou colocar 3, né? Então, vai ficar A menos 3 e 2, V1, igual ao vetor nulo. Vamos fazer essa conta aqui, ó. Quem que é A menos 3 e 2? Ó, a gente já fez a conta de A menos lambda e 2, né? A resposta deu 1 menos lambda, menos 1, menos 4 e 1 menos lambda, né? Então, no lugar desse lambda aqui, eu vou trocar por 3, né? Então, vai ficar 1 menos 3, vai ficar quanto? Menos 2, concorda? Menos 1, menos 4, e aqui 1 menos 3 também vai ficar menos 2. Observe que o determinante dessa matriz aqui tem que ser 0, né? Observe que essa linha de baixo aqui é 2 vezes a de cima, né? Ela é múltipla escalar uma da outra. Então, isso aqui multiplicado, tá vendo? Se eu pegar isso aqui, multiplicar menos 2, menos 1, menos 4, menos 2, multiplicar pelo vetor V1, V2, isso aqui tem que dar o quê? Tem que dar o vetor 0, 0, né? Que é esse vetor 0 barra que eu estou chamando aqui. Então, isso aqui deu um sistema. Como é que fica esse sisteminha aí? Menos 2V1, menos V2, primeira linha vezes primeira coluna, menos V2, igual a 0, e depois menos 4V1, menos 2V2 é igual a 0. Aqui você pode escolher onde é que você quer isolar, né? O V1 ou o V2 em função do outro, né? Tanto faz na equação de cima ou na de baixo. Então, aqui eu vou escrever o V2 passando para o outro lado, igual como sendo menos 2V1. Então, quem que seria o meu autovetor? Meu autovetor seria dado por V1, V2, pertencente ao R2, tal que o V2 é igual a menos 2V1. Aí você pode pegar um representante para esse camarada aqui. Você pode, por exemplo, pegar o V1, tem que ser diferente do vetor nulo, né? Lógico que eu não posso, se eu pegar o V1 como sendo 0, o V2 também vai ser 0. Então, você pode pegar, por exemplo, esse V1 aqui, ó, um representante disso aqui poderia ser V1, aí deixa o V1 como sendo 1, por exemplo, e o V2, como ele é menos 2V1, então aqui você pode colocar menos 2, tá vendo? O V1 como sendo 1, né? V1, V2, e o V2 menos 2V1, tal que o V1 pertence a R. Então, um representante para meu autovetor seria quem? 1 e menos 2. Ficou claro? Como é que a gente encontra o autovetor relacionado ao autovalor? Então, esse camarada aqui é um autovetor. Pode falar? Ô, Valdomiro, nesse caso é eu que tenho que atribuir o valor de V1? Sim, você pode escolher. Eu escolhi um. Geralmente o pessoal escolhe um, né? Mas se você quiser escolher 2 aqui, por exemplo, pode. Mas Então, tem que ser um vetor não nulo, no caso. exatamente. Você não pode escolher 0, 0, né? Porque, pela definição, o autovetor, ele é um vetor não nulo. Entendi, entendi. Lógico que o vetor nulo é solução também, mas só que ele não serve, entendeu? Entendi. Então, esse aqui é um autovetor relacionado ao autovalor lambda 1 igual a 3. Aí, assim como eu tenho esse autovetor aqui, a gente vai encontrar o outro, né? Agora, para lambda 2 igual a menos 1, que é o outro autovetor que a gente encontrou, autovalor que a gente encontrou, é a mesma conta, né? A gente vai fazer a conta agora, A menos lambda 2 e 2, V2 igual ao vetor nulo. Novamente, substituindo menos 1 no lugar do lambda, né? Como a gente tem essa conta feita aqui, ó. Basta eu colocar menos 1 no lugar desse lambda aqui, ó. Então, vai ficar 1 menos menos 1, então vai dar 2 positivo aqui, e aqui também vai dar 2 positivo, né? Porque eu vou trocar esse lambda aqui por menos 1, né? Porque é o outro camarada aqui, a outra possibilidade, ó. Então, vai ficar 2, menos 1, menos 4 e 2 positivo. Então, a matriz vai ficar 2, menos 1, menos 4 e 2.
isso aqui multiplicado, vou chamar de W1, W2, as coordenadas do vetor V2, grande, né? Igual a 0, 0. Cheguei novamente no sistema, observe que essa equação aqui de cima, essa de baixo é multiplicar por menos 2, tá vendo? Quando você multiplica por menos 2, vai dar exatamente a de baixo. Então, isso aqui vai dar 2W1 menos W2 igual a 0 e menos 4W1 mais 2W2 igual a 0. Novamente, a gente pode isolar o W2 aqui em função de W1, né? E aí, quem que seria o V2? O V2 seria o W1, W2, pertencente a R2, tal que o W2 é igual a 2W1. Novamente, você pode deixar tudo em função de W1, por exemplo. Então, aqui vai ser 1 e aqui 2, né? Beleza? Eu escolhi o W1 como sendo 1 e o W2 é 2 vezes o W1. Então, quem seria um representante para o V2? O V2, que é a outra coluna que a gente precisa fazer a matriz P, né? Quem que é o V2? É 1 e 2 é um autovetor relacionado ao alto valor lambda 2 igual a menos 1, beleza? Então, a matriz P agora, como eu falei para vocês, é a coluna, né? Ou seja, 1 menos 2 e 1 e 2. Se você calcular a matriz inversa de P, eu não fiz essa conta, mas você pode calcular a matriz inversa de P. Vamos calcular ela aqui, acho que é fácil, não é difícil, não. Se você calcular a matriz inversa de P, como é que era a forma que a gente viu? A matriz inversa é 1 sobre o determinante de P, vezes a matriz adjunta de P, né? A matriz adjunta de P, na verdade, é a transposta dos cofatores, né? A teoria de matriz lá atrás. Mas vamos colocar aquela forma que a gente deduziu na sala? Acho que vocês vão lembrar a fórmula. A fórmula era essa aqui, ó. Era 1 sobre o determinante de P, que multiplicava o quê? A gente pegava e trocava de lugar a diagonal principal e invertia os sinais da diagonal secundária, né? A gente viu isso, quer ver? Deixa eu mostrar aqui para vocês no livro. Deixa eu ver se eu acho o livro aqui. Não sei se vocês estão lembrados, né? Mas é isso aqui, ó, que eu estou falando. No sumário lá, acho que vai ser mais fácil encontrar. Opa. Matrizes, inversa, matriz inversa. Uai. O livro não fez? Eu fiz por conta própria o negócio? Vocês lembram que a gente deduziu isso na sala de aula? Cadê, gente? Uai, não estou encontrando. Uai. Tá aqui não. Vocês conseguem lembrar dessa fórmula ou não? Lá da sala de aula? A gente deduziu esse negócio na sala de aula, mas acho que não está aqui no livro, não. Pelo menos não estou encontrando. Deixa eu ver a próxima sessão aqui, qual que é. Ah, aqui, ó, tá vendo? Tá como exercício, tá vendo? Exercício teórico. Você tem uma matriz ABCD, deixa eu colocar maior aqui para vocês verem. Opa. Você tem uma matriz... Aí. Uma matriz ABCD, tá vendo? 1 sobre o determinante. Eu peguei e troquei o D com A de lugar, tá vendo? O D e o A trocou de lugar aqui na... Tá vendo? E aqui eu inverti o sinal da diagonal secundária, tá vendo? O que era B e C,
é exatamente aquela fórmula lá, tá vendo? Para calcular a inversa. Aqui, ó. A diagonal principal, eu troquei de lugar o 2 com 1, e aqui eu troquei o sinal da diagonal secundária, e o determinante de P aqui nesse caso é quem? É 1 dividido por determinante de P original, é 2, né? 1 vezes 2, menos da fórmula com esse menos aqui, deu mais, né? Então, 2 mais 2 dá 1/4. Então, dá 1/4 que multiplica 2 menos 1, 2 e 1. Então, a matriz inversa, aqui nesse caso, é dada por 2 dividido por 4 vai dar meio, menos 1/4, aqui meio de novo, e aqui 1/4. Então, essa é a matriz inversa. Se você fizer essa conta aqui, ó, se você pegar a matriz P, multiplicar pela matriz diagonal e multiplicar pela matriz inversa, isso tem que voltar na matriz A. Matriz A era dada por, acho que era menos 1 e... menos 1, menos 4 e 1. 1 menos 1, 1 menos 1, menos 4 e 1. Beleza? Aí depois vocês podem checar isso aqui, beleza? Não vou fazer isso aqui para a gente ganhar tempo, mas vocês podem ver que essa aqui é a matriz P, essa é a D, essa é a P, a menos 1, tem que voltar na matriz A. Então, esse é um processo de diagonalizar matriz. Então, se eu quiser calcular qualquer potência de A, se eu calcular, por exemplo, A elevado a 10, como é que eu faço para calcular A elevado a 10? Eu vou pegar a matriz P, vou deixar ela quietinha aqui, vou pegar 3 elevado a 10, 0, 0, menos 1 elevado a 10 vai dar 1 positivo, né? E vou multiplicar pela inversa de P. Bem mais simples assim, não é? Para calcular a potência da matriz A, do que foi multiplicando A vezes A, vezes A, vezes A, vezes A, vezes A 10 vezes. Então, a gente troca essa conta em calculando a potência aqui da diagonal, só isso. Ok? Professor, só fazer uma recapitulada aí rápida sobre o que você fez. Diagonalizei a matriz A. O que é diagonalizar essa matriz A aqui? Encontrar as matrizes P e D, de forma que a possa ser escrita como essa multiplicação. Então, porque lá na frente, quando a gente estiver falando de cônica, eu vou precisar diagonalizar uma matriz. Ela não necessariamente ela vai ter esse formato dessa A aqui. A gente vai falar na próxima sessão agora das matrizes simétricas. Nesse caso aqui, esse camarada aqui teria que ser igual a esse aqui, né? E aí a gente vai poder trocar essa matriz inversa aqui pela matriz transposta da P, ou seja, mais simples ainda, né? Porque calcular a matriz inversa dá mais trabalho do que calcular a matriz transposta. Então, quando a matriz é simétrica, a gente pode trocar esse P a menos 1 aqui, a inversa de P, pela matriz transposta. Porque na cônica, quando ela vai aparecer o termo XY, a gente vai ver, que é o termo de translação, ela não vai estar centrada sobre o eixo, né? Por exemplo, se for uma elipse, por exemplo, ela não vai estar bonitinha, assim, centrada no eixo. Ela pode estar assim, ó, ela pode estar meia rotacionada, assim, né? E aí você precisaria encontrar outros eixos aqui, ó. Outros novos. Esse aqui é o XY original, mas você precisa encontrar um X' e Y', de forma que essa elipse ela esteja centrada nesse novo sistema de coordenadas X' e Y'. Então, esse X' e Y' que vai aparecer aqui, ó, vocês vão ver que eles vão ter a ver com esses autovetores que a gente está aprendendo a calcular aqui. Ok? Acho que vai fazer um pouquinho mais de sentido mais na frente, né? O porquê dessa conta, né? De encontrar a matriz P e a matriz D, que diagonaliza a matriz A. Volta um pouquinho quando você encontrou o V1, só para me tirar print aqui. V1. V1 é relacionado ao lambda 3, é esse aqui, ó. Esse aqui é o 1 e menos 2, né? Beleza? Vai no V2 agora. O V2 é para lambda igual a menos 1.
Deu esse aqui, né? Ah, tá, você encontrou a... Entendi. Você encontrou aquelas raízes lá e substituiu as raízes no lugar do lambda. Exatamente. Aí depois usou aquele sisteminha lá de A menos lambda. Isso. Ah, entendi. Que é exatamente essa teoria aqui, ó. Calcular, deixa eu dar uma enxugada aqui. Que é exatamente essa teoria aqui. Primeiro encontra as raízes utilizando essa equação, igual a zero. Achou o lambda, vem, substitui ele aqui e encontra o V, né? Aqui colocou a letra X, né? Mas seria o V, que a gente encontrou lá, o V1 e o V2. Para achar o alto vetor. Para cada alto valor está associado o alto vetor, né? São as soluções desse sistema. Tranquilo? Tranquilo. Então, seria basicamente a matriz D relacionada aos altos valores e a matriz P relacionada aos altos vetores de cada alto valor encontrado. Exatamente. As colunas da matriz P são os autovetores associados aos autovalores. Beleza, então agora para mim ficou claro. Bom, aqui, essa é só uma pincelada na 6.1, eu nem cobrei exercício dessa sessão, né, no trabalho, eu comecei a cobrar a respeito dessa parte aqui, ó, diagonalização de matriz simétrica. Então, qual que é a diferença dessa aqui para a anterior? Porque agora as matrizes elas vão ser simétricas, então, como eu comentei para vocês, tudo que estiver acima da diagonal, ou seja, aqui vai ter os A, I e J, e aqui vai ter os A, J, I. Então, esses camaradas aqui, eles têm que ser iguais, ou seja, quem está na segunda linha, primeira coluna, é igual quem está ao contrário, né? Segunda coluna, primeira linha. Então, quando a matriz tem essa propriedade, a gente chama de matriz simétrica. Então, aqui é só a equação geral da cônica, né? Uma cônica, ela vai ter essa equação aqui, ó. A gente vai ver mais para frente, eu adiantei a equação geral da cônica. O problema é esse termo aqui, ó. Esse termo aqui que faz rotacionar a coisa. Por quê? Porque se tivesse só, por exemplo, esse x ao quadrado com esse x, daria para você completar quadrado, né? Juntar esse com esse. Esse aqui, y ao quadrado, e esse y aqui também daria para você juntar esse com esse, completando quadrado. Aqui é número, tá vendo? Então, você conseguiria fazer alguma coisa assim, né? X menos C1 elevado ao quadrado, mais Y menos C2 elevado ao quadrado. Você conseguiria fazer essas quatro termos, né? Igual a um R, né? Qualquer, juntando, completando quadrado, você vai fazer o quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro, vezes o segundo, vai aparecer esses termos. O problema é esse termo aqui não tem como você fazer ele aparecer no completar quadrado. Então, o objetivo de diagonalizar a matriz simétrica é para poder resolver esse tipo de coisa. Então, a gente começa com um exemplo para motivar. Imagina que você tem essa cônica, tá vendo? Essa cônica, ela tem a equação parecida com essa. Lógico que eu não tenho o termo dx, eu não tenho o termo ey, eu só tenho o termo f, né? Esse f aqui seria o menos 4, que passou para o outro lado, né? Eu tenho o termo 3x², que é esse aqui eu tenho o termo misto, né? Que é 2xy, e eu tenho esse termo cy ao quadrado. Então, concorda que essa cônica, usando teoria de matriz, eu poderia escrever ela desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Ó? 3x² mais y. Isso aqui é uma matriz, uma linha por duas colunas. Essa aqui é a primeira coluna, essa aqui é a segunda coluna da matriz. Esse aqui é um vetor xy de duas linhas, né? E uma coluna. Quando você multiplica esse vezes mais esse vezes, tá vendo que faz sentido? Porque a quantidade de coluna aqui é igual à quantidade de linha. E o resultado vai dar 1 por 1, né? Que é exatamente aqui também. Aqui o 4 é 1 por 1, né? Uma matriz, um número é uma matriz 1 por 1, né? Quando você multiplica esse por esse, ó, vai ficar quanto? Vai ficar 3x ao quadrado, 3x mais y vezes x mais 3y vezes y, né? Isso aqui vai dar, desenvolvendo, vai dar 3x ao quadrado mais xy, mais, aqui desenvolvendo, vai dar xy de novo, e aqui 3y ao quadrado. É a mesma coisa, não é? 3x ao quadrado, aqui é 2 vezes xy, né? Isso aqui igual a 4. Então, outra maneira de escrever essa equação seria utilizando isso aqui.
Agora, além disso, eu poderia escrever mais, dar uma resumida utilizando matrizes dessa maneira, tá vendo? Pegar XY, a matriz uma linha por duas colunas, multiplicar pela matriz 3, 1, 1, 3, tá vendo que aqui apareceu uma matriz simétrica, tá vendo? Em relação à diagonal. Vezes o vetor XY. Isso aqui também vai voltar no mesmo lugar, porque vai voltar. Vamos fazer a conta aqui para vocês verem, ó. XY, que multiplica a matriz 3, 1, 1, 3. Quando você faz essa conta, primeira linha vezes primeira coluna vai dar o quê? Vai dar 3x mais y. Primeira linha, segunda coluna, vai dar o quê? X mais 3y. Né? Essa matriz vezes essa aqui. Agora, multiplicando pelo xy, é exatamente a conta anterior que a gente fez aqui, não é? Ou seja, realmente volta igual a 4, né? Volta. Então, a maneira de você escrever a elipse, né? A equação da elipse seria dessa maneira. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma pequena mudança de variável. Eu vou chamar esse vetor aqui, ó, de x, não, esse aqui x transposto, né? Deitado dessa maneira aqui, o que era linha virou coluna, tá vendo? Então, esse aqui eu vou chamar de x grande, tá vendo? O transposto dele é o quê? Essa coluna virar linha. Então, esse sistema aqui, ó, ele pode ser escrito dessa maneira aqui, ó. Tá vendo? Ó? X, vamos voltar lá de novo. É x transposto, né? Que é esse aqui deitado, vezes o A, vezes quem? Vezes o próprio x, né? Que tá em pézinho aqui, né? Na forma de coluna, igual a 4, que é exatamente o que está escrito aqui, ó. X transposto vezes A vezes X igual a 4. Onde a matriz A é essa matriz aqui, tá vendo? 3, 1, 1, 3. Agora, o que acontece? Eu estou querendo essa matriz aqui, eu vou diagonalizar ela. Se eu diagonalizo ela, olha a diferença agora, ó. Depois eu vou explicar de onde saiu milagrosamente esse P e esse D, né? A gente já sabe mais ou menos de onde eles vêm, né? De alto vetor e alto valor, né? Mas, por enquanto, eu vou só assumir que a gente não sabe, né? Eu vou dar aqui para vocês as coordenadas dele. Se eu escrever a matriz A dessa maneira, tá vendo que essa aqui tá um pouquinho diferente do que a gente acabou de aprender? Porque o que a gente acabou de aprender, esse camarada aqui, ele era P a menos 1, não era? Agora eu tô trocando pela transposta, tá vendo? Ficou claro, gente? Se eu escrever o A dessa maneira, pegar a matriz P como sendo essa matriz aqui, ó, 1 sobre raiz de 2, menos 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2 e 1 sobre raiz de 2, e a matriz D como sendo 2, 0, 0, 4, eu consigo escrever da seguinte maneira, ó. Esse camarada aqui é o x elevado a t, tá vendo? A transposta. No lugar do A, eu tô trocando por esse trambolho todo, tá vendo? Ó? P, D, transposta. Tá vendo que aqui é a matriz P, a primeira linha virou a primeira coluna, tá vendo? Positivo, positivo. A segunda linha, que é negativo, positivo, virou a segunda coluna. Então, essa aqui é a transposta da P. Multiplicado pelo X. Esse X que está aqui é exatamente esse X aqui, ó. Igual a 4. Aqui você faz a conta, né? Multiplica esse vezes esse, mas multiplicação de matriz, né? Multiplicando essa matriz vezes essa matriz. Aqui eu engoli uma etapa aqui, né? Mas eu acredito que essa conta não é tão difícil de fazer, não. É só multiplicar a matriz mesmo. Primeira linha vezes primeira coluna, ó. Esse aqui vezes esse vai dar 2 sobre raiz de 2, não vai? Coloquei aqui, tá vendo? Esse vezes esse zerou, tá vendo? Esse vezes esse aqui deu 0. Segunda linha, ou primeira linha vezes segunda coluna, esse aqui vezes 0 zerou, e esse aqui vezes 4 vai dar 4 sobre raiz de 2, que eu coloquei aqui, tá vendo? Depois, segunda linha com primeira coluna, menos 2 sobre raiz de 2, né? Porque o 0 vezes esse aqui vai zerar. E por último, segunda linha vezes segunda coluna, sobrou esse vezes esse, que deu aqui. Então aí você multiplicou P por D. Isso, fiz essa conta aqui primeiro, né? Essa vezes essa. Conservei essa outra aqui, tá vendo que eu conservei ela para fazer passo a passo, para vocês verem? Eu conservei essa aqui é o P vezes D, e essa aqui é a transposta, né? Que eu conservei, só reescrevi ela. Beleza?
Beleza. Multipliquei de novo, tá vendo? Vou multiplicar de novo. Essa vezes essa. Primeira linha vezes primeira coluna, segunda linha. Normal, multiplicação de matriz. Coloquei os resultados aqui para vocês verem, tá vendo? Quando você faz essa conta, esse aqui e esse aqui, eu só estou conservando eles, tá vendo? Não estou fazendo nada. O vetor x e o transposto dele. Então, quando você faz essa conta, olha o que deu. Deu exatamente... Tá vendo que essa matriz P e essa matriz D é exatamente as matrizes que eu preciso de forma que volta na matriz A? Ficou claro que essa matriz P e a matriz D são as que eu preciso? Ficou. Eu No fiz caso, você fez as multiplicações e deu aquela matriz lá. E deu a matriz A, né? Voltou na matriz A, tá vendo? Quando eu fiz a conta, né? P vezes D vezes a transposta, voltou na matriz A, tá vendo? Então, isso aqui é uma maneira de diagonalizar. Aí você fala, mas de onde que eu vou tirar o P e o D milagrosamente para poder fazer isso? Bom, vamos adiante. Depois a gente volta nesse embate, a gente já chegou a ver, né? No caso da diagonalização normal, a gente vai ver que essa matriz P aí vai ser os autovetores e a matriz D vai ser os autovalores na diagonal. Mas por que encontrar essas matrizes, né? Por que isso aqui é bom para a gente no caso da elipse, né? Ou seja, aqui eu estou num exemplo prático, no que adianta escrever o A desse jeito, né? Opa, menos 1 não, elevado a t. Do que adianta escrever o A dessa maneira? Então, essa aqui é a minha elipse original, dada dessa maneira. Aí, se eu escrever o A com essa carinha, olha o que acontece. Tá vendo? Esse aqui é o A. Aí, o que eu fiz? Vocês concordam que dessa igualdade daqui para cá, o que eu fiz? Essa parte aqui, ó, você concorda que eu posso escrever ela como sendo a transposta de P vezes X, todo mundo transposto? Vocês lembram da propriedade de transposto? Você tinha A vezes B transposta, na verdade ficava B transposta vezes A transposta, que invertia. Quem estava por último ficava primeiro? Lembra dessa propriedade lá do início? Quando a gente estava falando de matrizes? Quando você fazia a multiplicação da transposta, é o produto das transpostas, só que com a ordem invertida? Lembra disso? Por quê? Porque esse camarada aqui, ó, você vai fazer o quê? Você vai fazer a transposta desse produto. Então, vai ficar o quê? Vai ficar a da frente transposta, vezes a da trás transposta. Só que a transposta da transposta é a própria matriz, não é? Concorda? Então, por isso que ficou elevada a transposta ali, x' transposto. Exatamente, tá vendo? É que eu inverti esses camaradas de lugar, tá vendo? Eu inverti esses aqui de lugar, ó. Para poder pegar a transposta dele, tá vendo? Ah, tá. Agora eu entendi. Quando eu troco ele de lugar, quando eu calculo a transposta, o camarada que está na frente, tá vendo aqui, ó, inverte, tá vendo? Ou seja, A vezes B transposta vai ficar o quê? Vai ficar o B transposta primeiro, no caso aqui, ó, quem vai ficar primeiro? Vai ficar o X transposto primeiro, né? Que é o que eu tenho aqui, ó. Vai ficar o X transposto vezes o P transposto, né? Transposto duas vezes. Só que o P transposto é exatamente esse P que eu tenho aqui, ó. Tranquilo? Tranquilo. Essa parte aqui eu não fiz nada, só escrevi, tá vendo? Daqui para cá, eu só escrevi ele. E aí eu fiz a mudança de variável. Tá vendo que esse camarada aqui, ó, P transposto vezes X e P transposto vezes X, eu chamei ele de X', tá vendo? Então aqui fiquei X' desse lado aqui, e aqui fiquei X' transposto. Então agora, ó, pra você ver, eu saí dessa elipse aqui e fui para essa, ó. Saí dessa e fui para essa. Mas só qual foi como é que fala? O preço que eu paguei. O preço que eu paguei é precisar saber quem que é essa matriz P, tá vendo? Porque o X', ele depende o quê? Ele depende da transposta de P, tá vendo? Então, o que acontece? Se eu faço a mudança de variável, como é que eu faço para poder isolar esse X aqui, ó? Para me isolar esse X, concorda que eu teria que aplicar a inversa da transposta aqui, ó? Por quê?
a transposta, a inversa da transposta vezes a transposta daria identidade, não é isso? Então, se eu multiplicar a transposta inversa dos dois lados, tá vendo? Eu consigo isolar o x, não consigo? Ficou claro, gente? Vou apagar aqui Repete, por favor. Vou apagar aqui de novo. Ó. Como é que eu faço para isolar esse x? Como é que eu faço para tirar esse p transposto daqui? Eu não teria que multiplicar pela inversa dele? Porque a inversa dele vezes ele dá identidade, não dá? Se eu multipliquei a inversa da transposta do lado esquerdo, eu tenho que multiplicar a inversa da transposta aqui também, não tem? Para não alterar? Que eu multipliquei do lado esquerdo, eu tenho que multiplicar do lado direito. Concorda? Agora entendi, sim. Agora, desse lado aqui virou identidade, ou seja, o x ficou quietinho aqui, né? Identidade vezes x vai dar o x. E aqui eu fiquei com a transposta inversa vezes x'. Mas aí que vem o grande x da questão, o grande x, com perdão do trocadilho. Mas para matriz simétrica, a inversa de uma matriz é igual à transposta da matriz. Isso para matriz simétrica. A inversa, ela coincide com a transposta. Então, nesse caso aqui, ó, ao invés de eu usar a inversa da transposta, eu posso utilizar o quê? A inversa da inversa. Tá vendo que esse camarada aqui eu posso trocar por P a menos 1? Né? Porque a transposta é igual à inversa, não é? Como está elevado a menos 1, concorda? Aí volta para a mesma matriz, no caso. P, para a matriz P, tá vendo? Então, quem que é o x? O x, na verdade, é P vezes o x'. Beleza? Por quê? Porque nesse caso aqui, somente para matrizes simétricas, repetindo, a inversa, ela coincide com a transposta. Então, o que eu fiquei? Eu fiquei com x', né? Aqui, ó, x' elevado a t, essa nova elipse aqui, ó. X' elevado a t, vezes d, vezes x' igual a 4. Agora, quem que é esse x'? Esse x' aqui eu estou chamando do vetor x' pequeno, y' pequeno, né? Para diferenciar do outro, né? O outro x era só xy, sem linha, né? Então, o x' agora eu estou chamando de x' pequeno e y' pequeno. A matriz D eu sei quem é. A matriz D eu sei quem é, que é 2004. Quando eu faço essa conta, tá vendo que sumiu o termo xy? Agora eu fiquei nas variáveis x', y', mas só que quando você faz a multiplicação, na primeira linha, primeira coluna, esse vezes esse, né? Faz a conta, depois multiplica de novo, esse vezes esse, mais esse vezes esse. Tá vendo que agora deu uma elipse, que agora você pode dividir todo mundo por 4, por exemplo? Aí ficou o quê? Ficou x' ao quadrado sobre 2, mais y' ao quadrado, né? Sobre 1, igual a 1. Essa equação aqui a gente consegue desenhar. Por que consegue desenhar? Porque ela não tem o termo misto, né? Ela não tem o termo misto x', y', né? Então, o que a gente fez? A gente pegou e transformou a minha elipse, que era x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado igual a 4, a gente transformou essa aqui em x' ao quadrado sobre 2 mais y' ao quadrado sobre 1 igual a 1. Essa aqui eu consigo desenhar, tá vendo? Já essa aqui, já eu teria dificuldade em desenhar, porque esse camarada aqui rotacionou a elipse. Viu a importância de saber diagonalizar a matriz, encontrar essa matriz 2004, para poder sair do sistema XY para o sistema X', Y'? Ficou claro isso? Ficou, no caso aí, você usou a diagonalização da matriz para sair do sistema lá que dá complicação. Exatamente, para sair desse mundo aqui, ó, do XY, e ir para o mundo X', Y'. Então, esse é o grande objetivo da seção 6.3 que a gente vai estudar
mais na frente, porque as cônicas, elas nem sempre vai vir com essa carinha bonitinha aqui, ó, de não ter o termo misto, para você desenhar sobre os eixos. Quando não tem o termo misto, você consegue desenhar a cônica. Por exemplo, essa cônica aqui, ó, suponha que, lógico que isso aqui vai estar em outra coordenada, a gente tem que recuperar a coordenada xy utilizando essa mudança de variável que a gente viu aqui, ó. O x, ele é igual a p vezes x', né? Para poder recuperar o x. Mas essa elipse aqui eu consigo desenhar fácil, né? Quer ver, ó? Ó, se o y for zero, o x tem que ser quanto? Né? Se o y' for zero, aqui eu já estou nas coordenadas y' e x'. Se o y' for zero, o x ele tem que ser mais ou menos raiz de 2, concorda? Né? Porque raiz de 2 ao quadrado dá 2, dividido por 2 vai dar 1. Então, se o y for zero, o y' for zero, então o x tem que ser mais ou menos raiz de 2. E o contrário, se o x for zero, o y tem que ser mais ou menos 1. Então, nesse caso aqui, a gente consegue desenhar a elipse, né? Isso no sistema x' e y', beleza? Porque essa elipse aqui no outro sistema, ela não vai estar dessa maneira. Quer ver? Eu só mostrar aqui para vocês no GeoGebra, depois a gente vai ver como é que faz para poder transladar de um eixo para outro, né? Sair do x', y' e ir para o xy. Quer ver? Vamos lá, 3x quadrado, 3x quadrado mais 2xy, mais y ao quadrado, igual a 4. Olha aí, ó, o que que deu? Tá vendo que ela não está sobre o eixo? Tá vendo que ela está rotacionada? É uma diferença de uma elipse. Se eu tiro esse termo 2xy, ó, quer ver o que acontece? Vou fazer outra aqui, ó. Vou clicar em entrada, eu vou tirar esse termo 2x, tirar o termo misto para vocês verem o que acontece, ó. Ó, ela fica exatamente sobre o eixo, tá vendo? Aqui fica mais fácil de desenhar do que essa. Tá vendo? Essa aqui fica bem mais fácil de desenhar, ó, do que essa aqui. Essa aqui está rotacionada por causa desse termo. Aí você fala, e se eu tiver, por exemplo, outra... se eu tiver, por exemplo, aqueles termos, por exemplo, x e y, né? Não tem problema se eu tiver, por exemplo, mais 3x, menos 5y. Tá vendo que ela... Qual que é o efeito desses termos? Ela mudou o centro da elipse, tá vendo? Mas ela continua, ela não rotacionou. Ela não fez isso, né? Ela ficou sempre na horizontal ou sempre na vertical. Aqui foi por causa da escolha, né? Por exemplo, se eu tivesse escolhido negativo aqui, por exemplo, muda um pouco, né? Ó, tá vendo? Veio para cá, mas ela não rotaciona. Agora, se eu coloco um termo misto aqui, ó, se eu coloco um mais xy, por exemplo, o efeito, tá vendo? Ó, que ela pegou e entortou. Então, esse termo misto aqui, ele não entra na questão do completar quadrado de jeito nenhum. Então, a gente vai precisar de saber o novo eixo para essa elipse para poder conseguir desenhar ela. Ficou claro, gente? Entendi. Então, no caso aí, você fez para rotacionar ela para ela ficar. Tá vendo? Sair desse, sair da rotação. Sair desse camarada aqui e vir para essa aqui que não tem esse termo, né? Aí o que acontece? Para esse sistema x' e y', ela está centrada, tá vendo? Mas o original dela não está centrada. Aí a gente vai ver como é que a gente faz para poder recuperar essa rotação utilizando o que a gente sabe desenhar, utilizando isso aqui. A gente vai colocar os novos eixos, né? A gente vai escolher os novos, no caso aqui, os novos autovalores, os autovetores, né? Então, possivelmente, aquela elipse original, ela vai estar aqui, ó. O XY original, ele vai estar aqui, ó. O
O XY original vai estar aqui, e a matriz ela vai estar rotacionada para o XY, mas ela vai estar centrada no X', Y'. Mas aí a gente precisa saber que vetores são esses aqui, ó. Aí a gente lembra do vetor P lá, né? A matriz P, que a gente tinha 1 sobre raiz de 2, menos 1 sobre raiz de 2, esse tipo de coisa. A gente vai usar eles aqui nesse caso. Bom, aqui, ó, só para poder terminar, né? Aqui é exatamente aquela conta que eu fiz lá. E aqui, uma observação para a gente tá terminando já, né? Uma matriz em que a inversa ela é igual à transposta, ela é dita ortogonal. O que significa uma matriz ser ortogonal? Significa que os vetores que formam as colunas dessa matriz, eles são perpendiculares entre si, ou seja, o produto interno entre eles dá 0, e todos eles têm norma 1. Ou seja, é ortonormal, né? Ortonormal no sentido de que eles são perpendiculares entre si e eles têm norma igual a 1. Beleza? Então, isso é que a gente chama de matriz ortogonal. Essa matriz P aqui, por exemplo, ela é uma matriz ortogonal. A inversa dela é igual à transposta dela. Aqui, ó, proposição. Se A é simétrica, então os autovetores distintos geram autovalores que são ortogonais. Aqui, ó, o exemplo que a gente viu, a matriz que tenha 1 e 1. Aqui, nesse caso, eu deixei para vocês fazerem o exercício, encontrar as matrizes P e D que diagonalizam essa matriz, ou seja, você vai encontrar P, D, P transposta. Como A é simétrica, nesse caso aqui, a diagonalização vai ser feita dessa maneira. Por quê? Porque o P a menos 1, ele coincide com a transposta da diagonalização. Então, você vai fazer aquele mesmo processo, né? Calcular o determinante de A menos lambda I2 igual a 0, encontrar o polinômio característico, nesse caso aqui vai ser 3 menos lambda, que multiplica 3 menos lambda, menos 1, né, igual a 0, encontrar lambda 1, lambda 2, já são 2h36, eu vou deixar isso aqui como exercício, para vocês fazerem, mas é fazer exatamente repetindo aqueles passos que a gente viu no início da aula. Encontra o lambda 1, encontra o lambda 2. Para esse lambda 1 aqui, você vai encontrar o V1. Para esse lambda 2 aqui, você vai encontrar o V2. E aí, a matriz P vai ser exatamente a matriz que tem o V1 na primeira coluna, o V2 na segunda coluna. Tranquilo, hein, gente? Aqui vocês já sabem até a resposta, né? Porque aqui eu dei para vocês quem que é, né? Porque é exatamente esse exemplo aqui, ó. Né? 3, 1, 1 e 3, então a matriz PD que vocês vão encontrar vai ser essa aqui, né? Lambda 1, lambda 2. Esse lambda 1 aqui vai gerar esse camarada, e esse lambda 2 vai gerar esse outro aqui, ó. Mas é só para vocês, já sabem a resposta, mas é só para vocês fazerem a conta, para ficar com o sentimento que entendeu o que está acontecendo. Tranquilo? Por hoje é isso. Dúvidas da aula? Lucas Roger, ok. Boa tarde, Eduarda. Boa tarde. Fiquem com Deus, então. Até. Boa tarde, Felipe. Alguma dúvida na aula de hoje? Até sexta, viu? Até sexta. Ah, lembrando, sexta-feira a aula na sala 12, viu? Viu? Sala 12, porque vai acontecer alguma coisa na sala 6, não sei o que é, mas é presencial a aula normal, mas na sala 12, no segundo andar. Beleza, beleza. Alô, fique com Deus. Aí eu vou postar a aula lá e mando para vocês tem mais, Vitor, o PDF também. Ana Carolina, tem mais.